Hello, valeretes do meu mundão, tudo bem com vocês? Au revoir, bonjour, como é que está? Arigato, arigato é sair da entrada. A gente nem lembra. Estou aqui novamente no meu Dival para conversar com vocês. Mais um domingo, domingão lindo, maravilhoso, que Deus nos abençoou com vida. E assim, o assunto de hoje que eu vou falar é o quê? É a respeito dos medos. E o que são os medos, né? O medo é aquele sentimento que nos paralisa, sabe? Aquele sentimento que faz a gente ter ações com determinadas atitudes que, se a gente tivesse em outra vibração, a gente não faria aquilo. E porque eu vou falar a respeito dos medos, assim, eu sou uma pessoa que não tenho medo. Eu vivo a minha vida plena, assim, sem medo de nada. Ops, eu tenho medo de uma coisa. No finalzinho eu conto pra vocês. Mas assim, eu sei que aquilo não é um medo, é um trauma. E esse trauma eu ainda não descobri, diferente da cor amarela, né? Quem não assistiu meu vídeo falando sobre a cor amarela e tudo mais, que eu não usava, assista lá. Aquele trauma, eu consegui descobrir. Os nossos traumas, eles vêm assim, um medo, por exemplo, de altura, de barata, sei lá do que. Eu tenho uma colega que ela tem medo de passarinho. Então, assim, como é que a pessoa tem medo de passarinho? Eu não tenho medo de passarinho, você tem? Assim, várias pessoas podem ter, mas não é um medo, esse trauma ele não é racional. É aquela coisa que você passou, sofreu na sua infância, alguma coisa te despertou um gatilho, que toda vez que você vê aquele objeto ou se depara com aquela situação, novamente aquilo te desperta aquela lembrança da tua infância, ou aquele trauma que você viveu, que é muito forte, que ficou ali no teu inconsciente e ele faz com que você tome ações e faça o seu coração disparar, né? Porque o medo ele faz isso, ele faz o coração disparar, ele gera adrenalina, tem outros efeitos químicos no nosso corpo, que aí eu não vou me aprofundar nesse aspecto, mas assim, ele gera sensações na gente. E o que me despertou a falar desse assunto hoje? Como eu sempre converso com vocês, eu falo meus vídeos, eles não têm um roteiro certo, assim, eu vou falando como se eu estivesse conversando com uma amiga, com um amigo, como se eu estivesse conversando com alguém, que eu sei que tem alguém me assistindo realmente, eu recebo muito o feedback de vocês depois, mas assim, eles são muito inspirados. Eu acordo e falo assim, vou falar de tal assunto. Já tem vídeos que não, por exemplo, do Dia das Mães. Ele foi um vídeo que foi pensado por muito tempo, foi mentalizado, eu visualizei ele da forma como eu queria. E depois disso, ele veio até melhor pra mim, sabe? Porque o que Deus faz pra nossa vida, a gente pensa de um jeito e ele sempre manda o melhor, porque nós somos filhos e filhas. E um pai sempre quer o melhor para os filhos e as filhas dele. Enfim, se você não me conhece, meu nome é Valéria Viegas, me sigam nas redes sociais, deixe o seu like, se inscreva nesse canal. Olhem lá, pesquise sobre a minha empresa também, Valeriedades. E basicamente é isso, eu sou formada em licenciatura em matemática, hoje em dia estou concluindo uma pós-graduação na formação de professores, na área de educação ambiental, que não tem nada a ver com a minha área, né? Pelo menos eu achava, assim, que tipo matemática, educação ambiental, que de acho. Mas, gente, tudo tá interligado e as coisas, elas não acontecem por acaso nas nossas vidas, sabe? Toda porta que se abre, todas as oportunidades que existem, assim, disponíveis para mim, que eu vejo que são boas, eu vou lá e me arrisco sem medo. Sempre foi assim, tá? Desde criança, não é uma coisa nova. Eu buscava, assim, quanto mais conhecimento, quanto mais à toa que vocês estão vendo esses certificados aqui atrás, esses são alguns dos certificados que eu adquiri rodando esse Brasil, com oficinas, cursos, palestras, tanto ministrando quanto também recebendo conhecimento. E essa troca, ela é muito gostosa, gente. Eu amo isso. É por isso que eu decidi também criar esse canal no YouTube, para poder me comunicar com vocês e trocar um pouquinho das minhas experiências, coisas que funcionam pra mim e que eu espero que ajude você de certa forma. E mesmo que você não se identifique, você lembre de alguém que possa ajudar, alguém que possa se identificar com a história, com aquele tema do dia. E é isso, às vezes você não é obrigado a se identificar com a minha história, nem comigo, nem com a minha sintonia. Cada pessoa, ela emite uma frequência, ela emite uma simpatia, algo que te atrai, sabe? Não tô aqui de vermelho à toa, né, querido? Tô querendo apaixonar vocês, assim. Eu tô com essa cor porque eu vou usar essa cor. Acho que eu aí, né, gente? Eu sabe que as cores, elas mexem com a gente. Já falei sobre isso. Um dia eu me aprofundo mais sobre esse assunto. Não sou psicóloga, mas eu estudo psicologia por conta, autoconhecimento. E sempre que eu aprendo alguma coisa, eu compartilho, porque nós viemos no mundo pra isso, pra compartilhar. Ai, eu enrolo muito, né? Eu vou falar sobre o medo logo. Primeiro eu vou contar uma história pra vocês de quando eu era criança, assim, uma historinha rapidinha, né, só pra embasar o que eu tô falando. Quando eu era criança, eu demorei um tempo a conhecer o meu pai, né, eu já falei sobre isso em um vídeo, eu vou deixar aqui também. Quando eu fui morar com ele, finalmente eu fui estudar. Eu tinha 11 anos e até então não tinha estudado em uma escola normal, né, não tinha sido matriculada, aquela coisa e tudo mais.
Só que aí, e quando eu comecei a estudar, eu já sabia ler, já sabia escrever, já sabia tabular, já era muito safo, muita coisa, né? Queria me achar, não, mas Deus me deu um cérebro inteligente a todos nós, né? E a gente tem que ir fazendo e trabalhar. E a minha avó tinha me ensinado, porque minha avó já foi professora, então ela tinha me ensinado muitas coisas, assim, tinha uma professora particular dentro de casa. Quando eu cheguei, meu pai chegou a me matricular mesmo, para eu poder estudar, eu estava muito atrasada, muito mesmo. Eu comecei a fazer aqueles testes de nivelamento, eu começava a estudar numa série, e dentro da escolinha eu fazia o teste de nivelamento para saber se eu poderia passar para outra série. E assim eu fiz, eu acho que eu fiz primeiro, segundo, terceiro ano, quarto, em um ano só, 1 ano ou 2 anos, não vou recordar agora, para conseguir ver se eu conseguia me colocar no grau que era certo, né, da minha idade. E nisso, eu lembro que eu estava na 4ª série, já tinha pulado várias etapas. E um dia entrou uma barata dentro da sala de aula. E eu era muito novinha, né? Tava nessa etapa ali dos meus 12 anos, 13 por aí. Entrou uma barata na sala de aula, eu me lembro, gente, que eu olhei, eu estava bem assim na frente da professora. A professora ficou ali parada, né? E a barata entrou, os meninos todos corriam assim, brincavam e enchiam o saco das meninas. Eu lembro dessa cena até como se fosse hoje. Eu virei assim, eu olhava pra trás, eu olhei pra trás, todas as meninas levantaram, subiram na cadeira, histéricas, gritando, ai, barata. E os meninos corriam, enchendo o saco das meninas, e eu continuei sentada, me perguntando o que eu deveria fazer naquele momento. Se era subir em cima da cadeira, gritar que nem as meninas, ou correr que nem os meninos. Eu percebi que eu não queria fazer nenhuma das coisas. Mas, como eu vi que eu me enquadrava no time das meninas, eu subi em cima da cadeira e fingi que estava com medo. Mas eu fingi que estava com medo, porque eu não sentia medo da barata. E não sentir medo da barata não quer dizer que eu não tenho nojo dela, né? Assim, que são coisas diferentes. Medo, nojo, essas coisas são diferentes. Você tem nojo, às vezes, do seu lixo, mas não tem medo dele, né? A barata é a mesma coisa. Tem nojo de alguns bichos, de algumas situações, mas não tenho medo, gente. Eu não tenho medo de barata, cobra, rato. Não tenho medo. Não tenho medo de altura, não tenho medo de nada até eu experimentar aquilo, e nem do novo, assim, dizem que a gente tem os principais medos, né, o medo de falar em público, vocês já viram que eu não tenho medo de falar em público, não tenho medo da morte, que é uma das coisas que o ser humano mais tem medo é da morte, de falar em público, do novo, não tenho medo. O que eu fui descobrindo ao longo da vida é que eu tenho alguns traumas, trauma um específico que me causa a sensação do medo é ônibus, por incrível que pareça. Eu tenho pânico, né? Medo, não é pânico, assim, de ônibus. Não, eu não sei nem como é que tá essa situação na minha vida mais, porque acho que faz quase 2 anos que eu não ando de ônibus, né? Ônibus mesmo, ônibus de linha, principalmente de linha. Ônibus que faz viagem interestadual, eu não tenho. Agora, intermunicipal ali, que fica ali andando, coisa. E quando eu nasci em Belém, né? Morei no Rio de Janeiro por muito tempo. Quando eu fui morar no Rio, gente, aí que piorou a minha situação, porque aqueles motoristas são tudo lesado. Todo respeito, assim. E eles correm, assim, parece que vão tirar o pai da forca. E aquilo, gente, olha, eu sabia, só pra quem pegou o ramal, a linha Japeri-Paracambi, ali, meu filho, até quem não tem medo, fica com medo. Porque aquela linha, vocês sabem o que eu tô falando, quem pegou aquilo sabe. Gente, lá no Rio, eu cansei de descer em lugares que eu nem sabia onde era. Eu puxava a corda lá. Puxava o negócio, saía e descia, ia andando, ou sei lá, fazia outra... Gente, e não sabia, às vezes eu não sabia onde eu tava descendo. E é uma coisa arriscada, né? Você não saber onde você tá descendo em qualquer lugar do mundo, não precisa ser no Rio de Janeiro, não. Mas assim, eu era totalmente, como eu falei, quando o medo ele consegue o medo te manipula, sabe? O medo ele faz você tomar ações que não são boas pro seu corpo, pra sua mente, pra sua convivência na sociedade. Então o medo, ele não é algo bom. Não tenha. E assim, eu até falo sobre isso, assim, as coisas que elas te causam medo, que elas te causam angústia, se afaste, se livre, se afaste, entendeu? Procure saber também qual é a raiz, se é um medo de trauma, enquanto você não tratar aquilo, por exemplo, esse medo de ônibus aí, eu vejo que é uma coisa que eu tenho que tratar ainda, sabe? Porque eu ainda não consegui descobrir a origem, então quando você não sabe a origem, fica mais difícil de você saber como tratar. Já fiz algumas regressões para várias situações que eu consegui descobrir a origem daquele trauma e consegui tratar, como eu fiz a respeito da cor amarela, como eu fiz a respeito do alho. Gente, eu não comia alho, eu não gosto de alho até hoje, alho de tempero de comida, não gosto do sabor, não gosto. Porque só que não é só uma coisa de gostar, hoje em dia se eu for na sua casa, você me convidar para comer, eu vou comer, tendo alho, não tendo alho, jogo o alho pro lado e falo assim, que Deus abençoe essa comida, venha. Antigamente eu não fazia isso, não comia de jeito nenhum.
porque era uma coisa que eu não conseguia nem chegar perto. Se alguém estivesse cozinhando e eu visse o preparo e a pessoa colocando alho, já tive situações, sério, gente, de sair com náuseas, vomitando, porque eu não conseguia sentir o cheiro do alho. E eu comecei a me perguntar, poxa, mas todo mundo, que nem da questão da cor amarela de novo, a maioria das pessoas gostam de alho porque eu não tenho esse problema. Aí eu fui regressando. Como é que a gente faz esse regresso, gente? A gente pensa naquilo e volta, medita, sabe? Entra no seu íntimo, busca lá no seu inconsciente, lá dentro, sabe? Mergulha na sua alma, que você, em alguma portinha que você abrir, vai estar a sua resposta. E nisso eu consegui descobrir que era por causa a respeito do remédio. Na minha terra, não sei como é nada de você, né? Mas lá no Pará tem muito aquele negócio de curar a garganta com alho. Então a gente faz aquela lambuzeira de alho, limão, mel. Ai, gente, só Jesus na causa. E aí, quando a criança tá com a garganta inflamada, né, eles colocam algodão, colocam um pano, enfiam o mel no dedo e enfiam a garganta, goela abaixo. Vocês já viram enfiar aquele negócio do ganso que injeta para o fígado ficar grande? Essa é outra coisa. Depois vocês pesquisam aí. Enfia comida, enfia o alho, a bênção do alho na sua goela. Pensou com uma criança isso, o quanto isso é traumático, mas cura. Me pergunta se não cura. Mas cura nem que seja pelo medo. Porque quando a minha avó falava assim, vou curar a tua garganta. Nossa, mas a minha garganta ficava curada, era na hora, gente. Se tinha algum indício de cair alguma gota de catarro, não saía. Gente, eu ficava curada na hora pelo medo daquilo, sabe? Enfim, aí eu fui descobrindo a questão do ônibus, voltando, né? Eu não sei até hoje, eu já passei por várias situações. Entre todos os estados que eu já passei perrengue com ônibus. Quem viajou comigo em congresso, inclusive, sabe que eu... Gente, que vergonha. Quem senta do meu lado, pena, cara, pena. Porque o que acontece? O ônibus vai fazendo a curva, né? Vai fazendo os negócios assim. E eu peço pra segurar na mão da pessoa. Tipo a galera que tem medo de avião. Inclusive, avião eu amo voar, gente. Meu lugar preferido é no céu. Eu pego na mão da pessoa. Gente, eu só falta esmagar, mano. Eu só falta esmagar a mão da pessoa que tá do meu lado. Então, na faculdade, quando a gente ia pra algum congresso, alguma coisa, era uma briga pra não sentar do meu lado, né? Eu não sentar ninguém querido do meu lado porque sabia que ia ter a mão esmagada. Compensação, eu tenho minha companhia, né, bebê? Que é o melhor. Tinha muita gente que se arriscava assim. Deixa pra lá. Mas aí eu sei que esse medo foi... E sonho. Não é só isso. A questão é tão séria que quando eu sonhava, assim, eu sonhei várias vezes, assim. Eu acho que o último sonho que eu tive que parou ali foi no dia que eu fiz a minha tatuagem. Eu fiz uma tatuagem em homenagem ao meu pai, onde eu falo sobre ela. Foi o último sonho que eu tive a respeito de ônibus. Então, não era só eu andar e sentir o medo e fazer todas as loucuras que eu já fiz. Eu sonhava que eu estava dentro de um ônibus e o ônibus virava, capotava. Às vezes ele não se contentava em capotar, não, tá? Ele caía dentro de um lago. Olha só. Então, assim, esses medos, esses traumas, eles são involuntários. Enquanto a gente não consegue achar a raiz dele, a raiz do problema, a raiz daquele negócio, a gente bloqueia certas áreas da nossa vida. Eu vou descobrir, inclusive quando eu descobrir eu vou contar pra vocês. Porque no dia que eu fiz a minha tatuagem, eu sonhei que eu tava dentro do ônibus e dessa vez o ônibus não virava. Agora me pergunte por quê. Se você descobrir, gente, se você descobrir, vai ter minha eterna gratidão. E todas as vezes, né, o ônibus virava, capotava, então assim, quando eu tava dentro do ônibus aqui nesse mundo material, eu também achava que ia acontecer a mesma coisa, e quando eu fiz nesse sonho, ele não virava, eu acordei muito livre, muito em paz, muito tranquila. Hoje em dia, eu não sei se eu ainda tenho todo esse medo de ônibus, assim, eu tinha tanto medo que às vezes eu tava sentada numa praça, esperando alguém, e eu ficava olhando os ônibus, a movimentação que os ônibus faziam. E quando eu sentava numa praça, pra quem conhece a Penha, né? Lá no Rio tem uma praça no meio de uma rotatória. Eu acho que vem assim 4 ruas ali, quase naquela parte ali que tem a Lobo Júnior. Aí por ali, se você conhece ali no Rio, você vai saber qual é. É uma que tem o coreto assim, então tem várias, eu acho que são 4. Vem uma rua assim, uma assim, uma assim. E os ônibus passam e eles faziam isso assim. Alguns dobram aqui, outros vão assim, vão direto, outros... Gente, eu às vezes estava sentada ali, naquela praça. Aquela praça me agoniava, porque eu olhava os ônibus vindo e quando eu via eles fazendo a curva, eu sentia como se eu estivesse lá dentro do ônibus, eu sentia a agonia aqui dentro do meu peito. Olha que loucura, gente. É uma coisa que não tem, assim, explicação lógica, assim, uma explicação... Tem uma explicação lógica, né, científica, é claro, mas não tem explicação lógica pra gente, enquanto a gente não descobre, assim, de onde vem, de onde se fundamenta aquele medo. E é isso, gente. Então, assim... Pra falar pra vocês, pra concluir esse vídeo pra vocês, pra falar que
Hoje em dia, eu não sei como tá essa questão, assim, dos ônibus comigo. Eu viajo muito em ônibus interestadual, até porque eu tenho carteirinha do ID Jovem, né? Se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre essa carteirinha, como é que funciona num dia. Eu fico muito feliz porque quando eu comecei a falar dessa carteirinha do ID Jovem, que eu tirei e viajei para vários lugares do Brasil, de graça, né? Ou pagando a metade do valor da passagem, que é assim que funciona. Eu falei sobre isso e vários amigos da faculdade tiraram também e foram viver assim, foram aproveitar essa oportunidade, que é uma oportunidade, que é um direito estabelecido há anos e anos que muita gente não sabe. E eu consegui a minha primeira viagem foi do Rio para São Paulo, porque eram 6 horas, então 6, 7 horas, e daí eu sabia que era um tempo curto para poder andar de ônibus, então eu queria experimentar se eu ia ter medo. E foi bem tranquilo. Os ônibus de viagens, eles têm um balanceamento, né? Eu não vou saber falar a palavra correta agora. É diferente dos ônibus de linha tradicional de dentro da cidade. Eles têm Ai, gente, vocês sabem o que eu tô falando, né? Estabilidade. Isso, obrigada. Tem uma estabilidade diferente, então eles são projetados para balançarem menos, até para gerar mais conforto para você ir dormindo na viagem, porque são viagens longas. Então ele tem uma estabilidade maior do que o ônibus convencional. E isso, gente... ajudou muito, né? Ajudou muito a eu me encorajar. Então, assim, eu fiz a viagem Rio-São Paulo, São Paulo-Rio depois. Depois eu acho que eu fiz o quê? Acho que foi Rio-Santa Catarina, para Florianópolis. São 18 horas de viagem, eu faço essa viagem até hoje, inclusive, ela é bem tranquila. E eu vou dormindo, né, gente? Vou aproveitando a viagem, vou curtindo bastante. Assim, a viagem pra mim é muito boa. Eu vou realmente descansando, não é cansativo. Fala assim, mas é cansativo. Gente, cansativo o quê? Se você tá ali, você pode dormir, você trabalha, você entrou de férias, você vai viajar de ônibus, você vai se cansar andando de ônibus, só se você não dormir, porque minha filha, eu durmo. Pra você ter ideia, eu já fui do Rio pra Belém. São 2 dias e meio de ônibus. Gente, quando chega ali em Goiás, você acorda, eu dormia, eu acordava, eu dormia, acordava em Goiás, gente. Eu nunca vi Goiás ser tão grande. Goiás nem é o maior que a gente passa, mas não dá, é a sensação, assim, acho que é porque a gente passa no horário mais de dia, sei lá. Só sei que Goiás Goiásão, um beijo pra Goiás, inclusive. Mas aí, gente, eu sei que foi uma das experiências, assim, faria de novo, assim, não vejo necessidade hoje em dia, mas viajar 2 dias de ônibus, faria de carro, gente, eu vou viajar, né? Então, assim, faria. Respondendo já a sua pergunta. E é muito louco, não sei se vocês já viajaram uma distância tão grande, viajar tá dentro de um ônibus, 2 dias e meio, parada de doido, muito. E os meus amigos da faculdade vendo aquilo também viajaram bastante, tiraram a carteirinha, incentivei muita gente, assim, sempre vinham me perguntar a respeito disso. E foi muito, assim, abertura de portas, assim, tem várias coisas que a gente não sabe, que a gente tem direito e a gente não sabe, que estão aí pra gente usufruir. Nós somos filhas e filhas de Deus, tem muita coisa boa nesse mundo ainda pra gente viver, pra gente fazer. E o medo, ele é um fator paralisante, sabe? E assim, pra concluir um pouco a minha mensagem, não deixe o medo paralisar vocês, não deixe as coisas da vida amedrontarem vocês. Eu era muito assim, questão de relacionamento. Eu tinha certo medo, receio quando eu tava gostando de alguém, quando eu tava, sei lá, alguém me despertava aquele frio na barriga, aquele calorzinho gostoso no coração. Eu tinha aquela dificuldade em me comunicar com pessoas. Hoje em dia eu não deixo mais essas coisas me paralisarem. Assim, eu já era muito espontânea quando eu queria só oba-oba, né, gente? Eu sempre fui aquela garota mais assim, se eu quero uma coisa, como eu falo assim, a energia masculina, hoje em dia eu trabalho muito a energia feminina em mim, mas a energia masculina foi sempre a dominante, assim, acho que 90%, sei lá, acho que 80% da minha energia sempre foi a energia mais masculina do que a energia feminina, que eu já busco hoje em dia aprimorar e tentar fazer o equilíbrio delas, né? Porque todos nós temos essa energia masculina e feminina, um dia eu falo mais sobre isso, vivendo dentro de nós. E cresce mais aquilo, falando a questão dos 2 lobos, cresce mais aquilo que aquele lobo que a gente alimenta mais é o que ele vai crescer, o que vai ficar com a pelagem lá, o pelo dele bonito, vigoroso. É a questão dos medos, se a gente alimentar mais os nossos medos do que a nossa coragem, a gente tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? Eu nunca deixo que o medo paralise, porque o medo, ele não vem de uma coisa boa, ele vem do trauma, ele vem de uma disseminação de informação. Vários fatores podem nos causar medo e nos colocar nessa baixa vibração de sintonia que não é legal estar. Não é, porque uma coisa vai encandeando a outra, sabe? Tem aquele efeito dominó. E eu sempre fui assim, desde criança, buscava não deixar os medos me aterrorizarem. Até quando eu era, assim, adolescente, né, criança, eu sempre pensava assim, o que pode acontecer comigo de pior? Aí eu pensava assim, morrer.
Então, olha, quando eu tava dentro do problema, dizendo que a gente não tem problemas no agora, né? E realmente, não existem problemas no agora. Se a gente viver o momento presente, a gente vê que não temos problemas. Os problemas estão na nossa mente, e são criações do futuro. Ou foram no passado, mas assim, no agora, no presente, a gente não tem problemas. Nós não temos. E eu sempre parava quando eu estava numa situação que eu via que poderia me gerar um problema, isso muito jovem, muito criança. Eu sempre pensava assim, qual a pior coisa que pode acontecer comigo agora? Eu pensava assim, a pior coisa é eu morrer. Não vou morrer. Ah, tranquilo, eu seguia. Gente, sempre foi assim. E eu passei por situações de morte, assim, pré-morte, né? Todo dia quando a gente dorme, a gente passa por situações de pré-morte, né? A gente vai por aí, sei lá por onde a gente sai, né? E digam vocês, eu vou em vários lugares, porque a minha agenda já tá lá determinada. A minha agenda funciona até quando eu estou dormindo, tá? Depois um dia eu não sei nem se eu devo falar isso aqui, né? Porque é uma parada muito louca. Mas assim, então ela vai em certos lugares que eu desejo e ela volta com a graça de Deus, né? Porque ele fala assim, vou dar mais uma oportunidade pra essa louca, pra essa minha filha maravilhosa viver esse mundão aí. E assim, quando eu acordo, eu já agradeço, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui nesse mundo novamente. E vou vivendo a mesma coisa, me despeço quando eu vou dormir, falo que amo nas oportunidades que eu tenho pra falar. E me despeço todas as noites eu me despeço como se fosse o meu último dia. E todos os meus dias eu acordo como se fosse o meu último vivendo plenamente. Porque se eu for deixar o medo, gente, o medo me angustiar, o medo decidir, como eu falei, ele é manipulador, o medo decidir o que eu devo ou não fazer. Gente, eu vou ser um escravo do sistema. E eu não sou uma escrava do sistema, eu sou uma pessoa livre. Eu sou uma pessoa livre. Deus nos deu liberdade, sabe? Ele nos deu livre-arbítrio. Nós temos escolhas e com as nossas escolhas, é claro que nós escolhemos consequências, porque a gente vive num planeta de causa e efeito. Mas se as coisas se você está sendo escravo, se você está sendo obrigado, se você está vivendo em uma situação que você é direcionado, manipulado para aquilo, não é uma coisa boa. Já tenha logo em mente que não é uma coisa boa. E assim, hoje em dia eu não deixo o medo me paralisar. Basicamente, nunca foi assim obstáculo, mas é claro que tinha certas coisas que eu tinha aquele receio, eu me policiava. Hoje em dia eu ajo com sensatez, que é diferente de agir com medo. Sensatez é aquilo que você pensa, pensa, analisa a situação e vê se aquilo é viável ou não pra você. Eu quantas e quantas vezes deixei de falar que gostava de alguém por medo, sabe? Do que a pessoa ia pensar, do que a pessoa ia sentir, do que ela ia achar o meu respeito. Hoje em dia eu não faço mais isso, até porque eu já falei no vídeo anterior, assim, uma amiga passou por uma situação. Gente, eu espero muito ter a honra de entrevistá-la nesse meu canal, para ela poder contar também um pouquinho dessa história dela, porque eu não vou contar aqui, mas a situação que ela viveu marcou tanto a minha vida, gente, tanto que existe, assim, uma atitude em relação a isso, de eu gostar da pessoa, me declarar ou falar, ter a voz ativa para falar sobre certo assunto que eu tô no meio e às vezes eu me calaria e falaria assim, não, acho que a minha voz não vale a pena aqui. Não, hoje em dia eu não deixo as oportunidades passarem justamente porque eu vi que a vida é muito breve. Como eu falei, eu tive situações já de morte, de achar que a minha vida ia afindar ali, que era o fim pra mim, e que eu não foram uma, não foram duas, foram várias. E quando você tem esse contato direto, assim, de perto com a morte, que você vê a sua vida indo embora, você não deixa o medo te paralisar mais, sabe? Você não deixa que todo um sistema haja em cima da tua mente, porque você sabe que você é a única pessoa, assim, você, Deus, é a única pessoa responsável pelas suas criações, sabe? Assim, pelas suas atitudes, pelo que você vai colher. Então, tudo que você quer pra sua vida, você vai com muito mais altivez, sabe? Você vai muito mais em cima, com muito mais coragem. Mesmo se vier o medo, você não deixa aquilo te paralisar. Você vai em frente, enfrentando o medo, porque é isso. E, gente, vou finalizar esse vídeo falando que essa é a minha experiência. É claro que eu falo pra vocês, eu passo pra vocês, eu não julgo a gente. Uma das coisas que eu aprendi na vida que a gente não deve fazer é julgar, nossa, mas você é medroso. Eu não tô falando isso, não tô falando que você é medroso, mas eu digo que na minha experiência de vida, se você deixar o medo te paralisar, ele vai sempre fazer isso em todas as áreas da tua vida. E ele vai atrasar o seu processo de evolução. E eu tô aqui pra fazer essa troca pra gente evolua, pra gente, sabe, expanda a nossa consciência, a nossa mente, pra que paramos de viver em um mundo limitado, em um mundo que, sabe, o caos, o medo, sabe, as coisas bombardeiam a gente e a gente permite que isso chegue. Não chega. Cria uma barreira entre essas informações, cria barreiras entre coisas que, músicas, programas, seja lá o que for, pessoas, livros, seja lá o que for. Criem barreiras em coisas que te causam sensações ruins, sensações de medo, sensações de pânico, sensações seja lá do que for, que você tá vendo que tá sendo prejudicado.
prejudicial à sua saúde, ao seu bem-estar, às pessoas à sua volta. Vamos vibrar numa sintonia de amor, de coragem, de plenitude. Eu recebi um elogio, né, de um rapaz que acompanha os meus vídeos, e ele falou do vídeo anterior, que eu tava, ele falou, tu tá amando? Ele perguntou pra mim, né? Ele falou, tá amando, não sei o quê, porque no outro dia que eu gravei o vídeo anterior, eu tava muito plena, né? Eu sou plena, né, gente? Eu sou vivo assim. Às vezes você me vê com a minha cara séria, mas eu tô muito feliz por dentro, a minha cara que é séria mesmo. E eu falei, gente, eu tô amando todo o tempo eu estou amando. Eu vibro na sintonia, eu estou sempre na vibração do amor. Por isso, não deixo que as coisas me abalem, não deixo que o medo me atinja, eu não deixo que eu tô assim sempre no meu mundo de plenitude. Então, é isso, eu desejo mesmo pra você. Eu sei que pode, assim, não sei a sua situação de vida, pode não ser fácil, mas assim, Deus, Jesus, a sua espiritualidade, eu sei que você acredita, o Criador, Ele nos fez para ter vida plena, para ter vida em abundante, Ele nos colocou nesse mundo para sofrer, para ser gado de manipulação, de qualquer coisa. Ele nos colocou nesse mundo pra gente ter paz, alegria, pra gente poder falar com plenitude do Evangelho, para usar os nossos dons. Um dia eu vou falar sobre isso nesse canal, sobre os dons, nossos talentos, para ajudar toda a sociedade, para ajudar as pessoas que estão à nossa volta. E eu desejo muito isso para você, que você seja seja libertado de alguma coisa que te aflige, que tenha medo, assim. Jesus fala que a paz, assim, para quem quer crer nele, né, é uma paz que excede todo entendimento. Você pode estar olhando, você pode estar dizendo, nossa, nada a ver com o que ela tá falando. Mas, assim, é isso. É uma paz que excede todo entendimento. Só quem tem aquilo, só quem descobriu a verdade, só quem está tendo essa oportunidade de falar do amor de Cristo, de falar dessa sintonia com o Criador, com o universo, com esse amor, porque tudo é amor, tudo vibra em amor. Se quando você está na sintonia do amor, todas essas coisas, você dá valor para cada pequena coisa. Então é uma paz que nos enche, sabe? Nos transborda e que nem todo mundo vai entender. E tá tudo bem. Se não entender, porque não é o seu momento, porque você não passou, com certeza, pelas experiências que eu passei, mas assim, as suas experiências ainda não chegaram nesse nível, talvez não cheguem, mas cheguem em outro nível, talvez avance, talvez, sabe? Mas assim, não deixe nada lhe paralisar, não deixe, busque informação, busque entendimento, busque se conectar mais com a sua essência, assim, o seu verdadeiro eu, porque no seu verdadeiro eu não tem medo, sabe? Não tem, porque quando você é criança, todas as vezes que você anda, já fizeram até aquele teste, né, quando você coloca um vidro, assim, um chão de vidro com uma altura, e a criança, ela vai, ela engatilha, ela passa ali, o adulto porque ele trava, porque alguma coisa travou ele, a questão da altura, algum trauma gerou ele. Então vamos trabalhar isso, nossos traumas, nossos medos, nossos bloqueios, porque essas coisas, elas acabam bloqueando certas áreas da nossa vida. E enquanto a gente não supera isso, a gente não consegue dar prosseguimento. Então vamos dar prosseguimento, vamos ser felizes, vamos amar mais, tá bom? Beijinhos de luz da Chaval, vibrem da sintonia do amor. Tchau, tchau.